O primeiro salmo. Esse salmo é um salmo pequeno, irmãos, mas ele possui uma profundidade muito grande. E é um salmo que serve para orientar, aleluias, o servo do Senhor, amém? Serve para orientar o servo de Deus acerca do modo como ele deve viver, o modo como ele deve agir perante os ímpios, perante aqueles que não têm comunhão com Deus, perante aqueles que não têm compromisso com Deus. Amém? Porque não adianta você chegar na igreja, dentro da igreja você ser uma coisa, e depois você está lá nos forró dançando, achando que Deus não te vê, que Deus não sabe de nada, e achar que a sua vida pode continuar do mesmo jeito, que você não precisa se arrepender, não precisa fazer nada. Não. O servo de Deus, ele tem que ser luz dentro da igreja, dentro da sua casa e lá no mundo também. Porque senão ele usa de engano e vem cobrança de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Salmo 1, aqui Deus fala claramente acerca do modo como nós devemos proceder na presença de Deus. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz o seguinte: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? Amém, gente? Amém. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o que o salmista quis dizer com isso? O que o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele quis dizer nessas palavras? O que ele quis dizer? Que o homem é feliz por não dar ouvido ao conselho do ímpio. E quem são os ímpios? São aqueles que não possuem comunhão com Deus. São aqueles que não querem mudar de vida. São aqueles que não reconhecem e nem obedecem à vontade de Deus revelada no Evangelho de Cristo. Esses são os ímpios. E bem-aventurado é eu, é você, é todo aquele que não dá ouvido à voz dos ímpios, conselho dos ímpios. Mas por quê? Porque são conselhos que não edificam a sua vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São conselhos que destroem a sua vida, que destroem o seu lar. São influências que não edificam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o homem, ou a mulher, ou o jovem, ou adolescente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado é o varão que não ouve o conselho dos ímpios. Por quê é bem-aventurado? Daí surgem algumas questões, alguns questionamentos, amém? Daí surgem alguns questionamentos acerca dessa palavra. Por que o homem, ele é muito feliz por não ouvir os conselhos do ímpio? Porque o ímpio não tem comunhão com Jesus. É simples assim. O ímpio não tem comunhão com Jesus. O ímpio tem comunhão com as festas. O ímpio tem comunhão com as orgias do mundo. O ímpio ele tem comunhão, sabe com quem? Com a bebedeira. O ímpio tem comunhão com o quê? Com os forró, com as noitadas, com as baladas. Então, quando você começa a dar ouvido ao conselho do ímpio, querido, você que conhece a palavra de Deus, você começa a decair da graça de Deus. Você começa a se esfriar na presença de Deus. Você começa, aleluia, a se desviar do propósito de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto. Bem-aventurado é o homem que não ouve conselhos do ímpio.
agora nós sabemos por que não é admissível que o servo de Deus ouça conselhos do ímpio. Porque tem conselho, querido, que te levanta. Quando aquele conselho é direcionado pelo Espírito de Deus, esse conselho ele te edifica, ele te liberta, ele te restaura, ele te transforma. Quando esse conselho vem da parte de Deus. Agora, quando ele vem da parte do ímpio, sabe o que ele faz? Ele te joga você no buraco. Aí começa o escândalo vir para a sua igreja, para o seu pastor, e vem cobrança para a sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala, o que usa de engano não fica na minha presença. E o que profere mentiras perecerá. E os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que estejam comigo. Então Deus tem compromisso com os fiéis desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto. Bem-aventurado é o homem que não ouve conselhos dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Você sabe, Carlos, o que é se deter no caminho dos pecadores? Você sabe o que é? Você sabe, Marcelo, o que é? É você fazer o que eles fazem. É você proceder da mesma forma que eles procedem, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo hoje em dia. Porque são conhecedores da palavra de Deus e insistem em viver uma vida contrária à vontade de Deus. É isso que tem acontecido. Aí começa a vir doença, começa a vir enfermidade, você começa a perecer, e Deus está falando, minha filha ou meu filho, o caminho que eu quero para você é esse. Você vai, Deus fala, é para o sul, você vai para o norte, querido. Aí Deus fala assim, você quer ir para o norte? Eu mandei você ir para o sul. Você quer ir para o norte, meu querido? Então, a partir de hoje, meu compromisso com você, a aliança você rompeu comigo. Então você sofre as consequências dos seus atos. Você sabe por quê, querido? Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E aquele que tem compromisso com Deus, aleluia, no lar que ele entra, ele ora, ele prega, ele evangeliza, ele não se detém no caminho dos pecadores. Porque você é a luz do mundo, a sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo disse, vós sois a luz deste mundo e o sal da terra. Que tipo de testemunho você tem dado lá fora? Aleluia! Você tem honrado a Cristo ou tem escandalizado o nome dele com seu comportamento? Louvado seja o nome do Senhor. Não é brincadeira não, irmãos. Não é brincadeira não. Há uma nuvem de testemunhas te vendo. E às vezes você começa a escandalizar o nome de Cristo na sua vida, com as suas atitudes, com seus escárnios, com o seu procedimento mal, errado, difamatório. E Deus é juiz, querido. Quando vem o juízo de Deus, sai de baixo. Sai de baixo. Deus não é brinquedo. Nosso Deus não é brinquedo, não. Busca a presença de Deus, se esforça em estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não se detém no caminho dos ímpios. Aleluias. Dos pecadores. Primeiro ponto. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo ponto. Nem se detém no caminho dos pecadores. Terceiro ponto. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tá? É o terceiro ponto. Então, quer dizer, você senta, fica na rodinha ali, julgando, medindo a vida das pessoas, falando da vida das pessoas, escarnecendo contra as coisas de Deus, e Deus está de olho em você, querido. Está de olho em você. Aí o seu lar começa a acontecer coisas desagradáveis na sua vida,
E você não sabe, e você até sabe por que está acontecendo. Mas você não tem a humildade de chegar para o seu pastor, para o seu líder, chamar em particular, falar, eu recaí, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu quero confessar para você aqui, e eu quero que você ore por mim. Você não busca ajuda de Deus, você não busca ajuda da igreja, você não busca ajuda de ninguém, e acha que você lá fora pode ser uma coisa, e dentro da igreja ser outra. Muito cuidado com a mão de Deus. Cuidado com a mão de Deus. Deus não é brinquedo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Já vi pessoas em situações difíceis, porque brincaram com Deus. Já vi pessoas em situações muito difíceis, situações de dores, porque brincaram com Deus. Porque quiseram escarnecer de Deus. Porque quiseram perseguir a obra de Deus. Porque quiseram escandalizar a obra de Deus. E Deus entra em juízo, irmãos. Entra em juízo. Chegaram uma determinada pessoa, chegou para mim e falou assim, presta atenção aí. Chegaram uma pessoa, chegou para mim e falou assim, falaram isso e aquilo outro de você. Eu cheguei e falei assim, falaram mesmo? Tudo bem. Então se você vai lá, pega essa pessoa e manda ela falar junto comigo. Porque eu sou servo de Deus e a palavra do Senhor fala, não aceitará acusação contra um presbítero de igreja, a não ser por 2 ou 3 testemunhas. Se alguém falar mal de um presbítero de igreja para você e não tiver testemunha, querido, e você aceitar e denegrir o presbítero da igreja, que é a autoridade espiritual delegada por Deus, você vai se complicar diante de Deus. E Deus já falou que tem muita gente se complicando hoje, porque tem escarnecido desse trabalho que Deus tem levantado e só tem vivido uma vida de decadência espiritual. Então, as coisas só vão piorando. Quanto mais se levanta contra as coisas de Deus, a sua vida só vai piorando, vai piorando. E isso Deus não quer. A palavra de Deus foi o que foi dito aqui hoje? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Tem muita gente precisando se arrepender de palavras que falam, de atitudes que tomam sem um direcionamento de Deus. Palavras que falam inconsequentemente e não pesam o que dizem. Querido, Jesus foi taxativo e claro quando ele disse, quem persegue a mim, persegue aquele que me enviou. Quem persegue o meu servo, persegue a mim. Você sabe por quê, querido? Porque aqui na terra, Deus levantou a igreja para pregar o Evangelho. Aqui na terra, Deus levantou a igreja para pregar o Evangelho. E se você fala, querido, mal de um ministro do Evangelho, você está blasfemando contra o Espírito que está falando através dele. E quando você começa a blasfemar contra o Espírito de Deus, querido, a sua vida vai se decaindo. Eu conheço muita gente hoje que está no leito de doença, que está lá no hospital sofrendo, de tanto perseguir a obra de Deus. De tanto perseguir a obra do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque o único recurso que o homem tem aqui na terra para ser salvo é o Espírito Santo de Deus. Porque a salvação foi projetada pelo Pai, foi executada pelo Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E hoje ela é ministrada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão de pecado. Não tem. Esse pecado não tem perdão. Está escrito aqui, eu te mostro dentro da palavra, na hora que você quiser. Sabe por quê? Porque Deus usa um profeta aqui, o profeta vai lá e fala assim, o seu tempo aqui acabou. O seu tempo acabou aqui. Aí quando você vira as costas, a pessoa começa a blasfemar do Espírito que te usou, do Espírito Santo de Deus, aleluia, que falou com você. Olha, querido, cuidado com a blasfêmia. Tá? Muito cuidado com a blasfêmia. Porque é um pecado que não tem perdão diante de Deus. Pecar contra Deus
você é perdoado. Sabe por quê? Pecou contra Jesus, você é perdoado mediante arrependimento, se arrependeu, confessou, como diz a Bíblia, confessou seus pecados, você é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão de pecados. Esse pecado é imperdoável. Então, cuidado com o que você fala, com o que você diz contra o profeta do Senhor. Porque, querido, Deus tem me mostrado coisas aqui na minha sala, nas orações pelas madrugadas, que eu até temo, eu tenho medo de pessoas que vão estar debaixo de juízo de Deus, e eu fico até com medo das coisas que Deus me mostrou acerca de pessoas que têm se levantado contra essa igreja. Eu tenho pena. Jesus só vai fazer isso mesmo. Eu estou dando tempo para ver se porventura essa pessoa se arrepende, porque se ela não se arrepender, o meu juízo na vida dela, querido, vai gerar lamentos. Lamentos. Porque, querido, e eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, e a porta do inferno não prevalecerão. Prevalece não, querido. A porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Ó, prevalece não. Sabe por quê? Porque existe um Deus poderoso que vela pela sua igreja. Porque a igreja de Cristo foi comprada com precioso sangue. Porque a igreja de Cristo, querido, ela foi, aleluia, ela foi comprada com o seu sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, a minha vida e a vida da humanidade inteira que estava, aleluia, desgarrada sem pastor, como ovelha desgarrada. Mas o que Jesus fez? Morreu na cruz do Calvário e pagou o preço para a sua, para a minha e para a salvação da humanidade. Para vir um qualquer aí e denegrir o Evangelho de Cristo. Cuidado com a mão de Deus. Cuidado com a mão de Deus, querido. Porque você pode se livrar da mão do homem, mas da mão de Deus você não se livra, não. Porque Deus, a Bíblia, Hebreus, aleluia, no livro de Hebreus 10:31, você pode confirmar. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E só cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso aqueles que blasfemam da sua obra, que se levantam contra a sua obra, que escandalizam a sua obra, que na presença da igreja é uma coisa e lá no mundo é outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos instrui acerca disso. Aqui então o salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus acerca dessa revelação para a igreja do Senhor, né? Quando ele fala assim, ó, aqui eu já falei do primeiro e segundo ponto, agora eu vou no ponto terceiro, né? Bem-aventurado é o varão que não ouve o conselho do ímpio. Então, resumindo, o ímpio não tem nada de bom para te aconselhar, porque não tem comunhão com Deus. Quem são os ímpios? São aqueles que não aceitaram Jesus ainda. São ímpios diante de Deus, porque não foram justificados, porque não receberam ainda o Espírito Santo de Deus. E nem se detêm no caminho dos pecadores, são aqueles que fazem a mesma coisa que a pessoa sem Cristo faz. Um homem que aceitou Jesus não pode fazer a mesma coisa das pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Não pode compartilhar dos seus pecados e erros. Louvado seja o nome do Senhor. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sentar na roda dos escarnecedores. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Cristo com Belial? Não há comunhão. De uma fonte não se jorra água doce e salgada. De uma fonte ou se jorra água doce ou salgada. Louvado seja o nome do Senhor. De uma fonte ou se jorra água doce ou salgada. Ou você é servo de Deus ou você não é. Ou você é ou você não é. Não tem esse negócio de ser uma coisa aqui, lá fora ser outra coisa, não. Ou você
é um servo de Deus ou você não é um servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode ficar em cima do muro. Aí a promessa de Deus é o quê? O que Deus deseja? No versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, aqui está falando o quê? Sobre a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Então o justo, para ele ser feliz, ele não pode ouvir conselho de ímpio, influência de pessoas que não têm comunhão com Deus, não se deter nos caminhos dos pecadores, não viver acertado com os escarnecedores, porque há fofoca, há assuntos difamatórios, há difamação, e tudo isso é contrário à vontade de Deus. Tudo isso é contrário à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é o quê? Que o justo ele deve fazer o quê? Meditar na sua lei, na lei do Senhor, que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Essa pessoa lhe será comparado que é uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E contudo, tudo quanto fizer prosperará. Então quer dizer, o caminho para mim viver uma vida de prosperidade é o quê? Primeiro, não dar ouvido ao conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, não viver em comunhão com os escarnecedores e nem assentado nas suas mesas, e viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Então, o homem que vive, que faz isso, não dá ouvido ao conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e tem prazer na lei do Senhor, ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já imaginou uma árvore plantada a uma terra seca? Como fica a situação dessa árvore? É difícil, né? Ela não sobrevive ao calor do sol. Mas uma árvore plantada junto a ribeiros de água é uma árvore saudável. E a palavra, o salmista, estou pregando, meu irmão, estou pregando a palavra do Senhor, amém? Estou pregando a palavra de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Uma pessoa que medita na lei do Senhor, ela é comparada a uma árvore que foi plantada junto aos ribeiros de água. Essa árvore é o que, irmão? Frutífera. Ela dá fruto na estação própria. E as folhas delas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Então Deus usa a figura de uma árvore bem plantada, bem regada, uma árvore frutífera, irmãos, para comparar uma pessoa que, ao invés de dar conselho do ímpio, se deter no caminho dos pecadores e viver na influência de escarnecedores, tem prazer na lei do Senhor. Ela é comparada a uma árvore bem regada, que dá fruto na sua estação própria. Não é isso? Esse é o perfil do homem de Deus, da mulher de Deus. Esse é o perfil da mulher de Deus e do homem de Deus. Aleluia. Porque, querido, o que você fala surte efeito. Hoje nós fizemos um trabalho de evangelismo, foi uma bênção. Nós visitamos 2 famílias hoje. E foi uma bênção. Foi uma coisa maravilhosa. Então, querido, se ocupa nas coisas do Senhor. Aonde você for, fala de Jesus. Fala que Jesus, o quanto Jesus foi misericordioso contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não cai não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, agora nós temos aqui, então, 2 condutas, aleluia. Uma conduta daqueles que servem a Deus, que deve se resguardar do conselho do ímpio, do caminho dos pecadores, evitar comunhão com os escarnecedores. Temos aqui a revelação de como é essa pessoa diante de Deus, né? Que é comparada a uma árvore bem regada, que dá fruto, né? E que tudo quanto essa pessoa fizer, procedendo dessa forma, ela faz o que? Ela prosperará.
né? Ela prosperará. Aí nós temos agora a conduta do ímpio, daquelas pessoas que não querem comunhão com Deus, que não buscam a presença de Deus, que não vem para a casa de Deus, né? Que a partir do versículo 4 fala assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, querido, aceita a palavra de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus é essa. Essa é a palavra que o Espírito Santo me trouxe na noite desse dia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós que temos um compromisso com Deus, devemos ter consciência, aleluia, nós que somos servos de Deus, nós temos que viver uma vida no Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus, não ser guiado por má influência, por influências que não edificam. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, viver conforme a vontade do Senhor. Aí sim, querido, você vai começar a prosperar no seu caminho, porque Deus será na sua vida. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero reforçar aqui, irmãos, que é a quarta da vitória. Hoje eu já estive falando com uma determinada pessoa que ela aderiu à campanha e ela já começou a receber milagres de Deus na campanha. Amém? Já começou a receber o milagre de Deus na campanha. Essa campanha foi... Só campanha, né? Mas quarta-feira ela não vai financiar, a irmã dela vai casar na quarta-feira. Amém. É justificado, está justificado. Mas fala com ela para trazer envelope. Não, tá, mas eu falei com ela assim, ela falou, vai ser só essa quarta-feira que não vai dar pra mim, mas os outros vai dar. Tem que trazer envelope pra gente ungir o monte. Aham, vou falar com ela sobre ela amanhã. Então, irmãos, veja bem. Veja bem. O que acontece, então? Como eu estava dizendo, nós temos uma campanha aqui e eu fiz um propósito com Deus e lancei o desafio. Porque aonde habita o Espírito